Graça e paz para os irmãos que estão aqui, para aqueles que se encontram na sua casa. Hoje, especialmente, nós estamos gravando a aula de número 65 do PB, que fala a respeito do livro de Tiago, na nossa reunião de oração, nessa terça-feira aqui, está acontecendo a gravação, ok? Então eu gostaria que você que nos acompanha aí na sua casa, que está assistindo esse estudo bíblico, que você abrisse a sua Bíblia também no livro de Tiago, que é uma epístola que a gente classifica como epístola geral. As epístolas gerais vão de Hebreus até Judas, e ela difere do grupo de cartas chamadas Paulinas, que foram escritas, obviamente, o nome já diz, pelo apóstolo Paulo. E alguns também dizem que as epístolas gerais recebem esse nome porque não foram endereçadas a um grupo específico de cristãos. Não se sabe exatamente quem eram os grupos de cristãos para quem essas cartas foram endereçadas, por isso elas são chamadas de cartas gerais ou de epístolas gerais. Então vamos à carta de Tiago, que é uma carta essencialmente prática. Você vai perceber, se você ler os 5 capítulos do livro de Tiago, que Tiago enfatiza muito a vida cristã, mostrando para nós até um versículo desse livro que diz assim, que a fé sem obras é morta. Então ele dá ênfase à questão prática da fé, porque a nossa vida não pode ser divorciada da nossa teologia. Não adianta nada a gente ter um ensino certo se a gente não vive o ensino certo. Amém? A Bíblia nos foi dada não só para ser conhecida, mas para ser praticada por nós, amém? É isso que a gente aprende ao olhar para o livro de Tiago. Obviamente o autor aqui foi Tiago, irmão do Senhor, tá? Não confunda com Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, nem com o outro Tiago, que é filho de Alfeu. Esse Tiago aqui é irmão do Senhor, ok? Lá em Mateus 13:55 é dito para nós que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Citam 4 nomes lá, e um outro irmão chamado Judas, que é o escritor da epístola de Judas, que alguém vai gravar aí mais à frente, ok? E é interessante que no começo, Tiago não cria no Senhor. Se você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 7, o início do capítulo vai mostrar para nós que os irmãos de Jesus chegam até ele em uma das festas judaicas e dizem assim, vai lá para Jerusalém, se manifesta ao povo. E lá no versículo 5 do capítulo 7 de João, é dito que nem seus irmãos acreditavam nele. Possivelmente Tiago tenha se convertido após a ressurreição do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que ele é uma daquelas pessoas para quem Jesus apareceu após a ressurreição. Ok? Era uma das colunas da igreja de Jerusalém, ele se torna um líder na igreja de Jerusalém. A gente vê ele como moderador do concílio de Jerusalém em Atos 15, e Gálatas 2:9 fala que ele era uma das colunas da igreja. E ele morreu apedrejado no ano 62 depois de Cristo. Agora eu quero que você leia comigo o primeiro versículo da carta de Tiago, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. É interessante que Tiago não começa a carta dizendo, ei, eu sou irmão dele, não é? Ele se descreve como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus ao chamá-lo de Senhor aqui na saudação. E a palavra que ele usa é doulos, que é servo. Alguém que se coloca a serviço de outro. A data da carta, ela foi escrita entre o ano 45 e 49 depois de Cristo, embora você vai encontrar alguns comentaristas dizendo que ela foi escrita no ano 62, mas a gente fica com as datas mais antigas, porque com certeza essa é uma das primeiras cartas que foram escritas do Novo Testamento. Ao olhar para a carta de Tiago, a gente percebe que a igreja sofria com alguns problemas. A gente vê, por exemplo, nessa carta que aquele grupo de pessoas para quem ele escreve estavam passando por duras provações. Em segundo lugar, o segundo problema que a gente vê é que eles estavam sendo tentados a pecar, porque ele trata do problema da tentação já no capítulo 1 da sua carta. Um terceiro problema é que alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos.
enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Infelizmente, isso acontecia dentro da igreja, né? Alguns davam os lugares melhores da igreja para pessoas mais abastadas financeiramente e deixavam os mais pobres nos lugares menos privilegiados, vamos dizer assim, dentro da igreja. O quarto problema que ele fala é que alguns crentes estavam vivendo de forma mundana. É nessa carta que ele vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus e que Deus tem ciúmes de nós, né? Ele chega a usar essa expressão ou essa palavra na sua carta. Essa carta também vai mostrar para nós que alguns crentes estavam tendo problema com a língua. Será que era só um problema lá daquela igreja, daquele grupo de pessoas para quem Tiago escreveu? Obviamente não é. Todos nós precisamos controlar a nossa língua e tem muitas igrejas que infelizmente sofrem porque algumas pessoas têm problemas de língua, não conseguem controlar a língua, ok? Um sexto problema, a gente não vai esgotar todos, a gente está citando só alguns, que a gente encontra aqui na carta de Tiago, é que havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Então, alguns problemas que às vezes nós pensamos ser apenas da igreja contemporânea, da igreja do século 21, eram problemas vividos também pela igreja do primeiro século. Amém? Tinha gente carnal lá, e tem gente carnal na igreja também nos dias de hoje. A gente o sabe muito bem. Vamos então para alguns assuntos pincelados aqui dessa carta, tá? Pinçados dessa carta. O primeiro assunto é a verdade de que os cristãos não estão isentos de dificuldades. Algumas pessoas pensam assim, não, eu vou crer em Jesus, porque aí todos os meus problemas serão solucionados. Aceite Jesus e só alegria. É verdade que você vai experimentar muita alegria, mas cristãos também passam por dificuldades. Eles não estão numa bolha ou numa redoma de vidro. Eles passam por provações. Por exemplo, no primeiro capítulo, no versículo 2, Tiago vai dizer para aquele grupo de irmãos: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E é interessante que Tiago aqui vai inverter aquilo que seria o normal, não é para as pessoas. Porque o normal para quem está passando por provação seria ficar triste. No entanto, ele diz, fiquem alegres por passarem por várias provações. Queridos, o nosso Deus nos prova para que nós sejamos aprovados. Amém? E a gente pode já falar aqui da diferença entre provação e tentação. Porque as duas coisas nós encontramos aí no primeiro capítulo do livro de Tiago. A provação, Deus nos prova. A tentação, Deus nos tenta? De maneira nenhuma. A tentação, nós sabemos que o autor dela é o próprio Satanás. Amém, queridos? Uma vem para que nós sejamos aprovados diante de Deus. Vamos dizer assim, promovidos espiritualmente depois que nós passamos pela provação. A outra vem para tentar derrubar a nossa vida, que é a tentação. Ok? É muito importante nós diferenciarmos essas duas coisas. Um líder de uma grande denominação neopentecostal da nossa nação diz que Deus não prova ninguém. Isso é uma mentira. Ao olhar para as Escrituras, a gente percebe que Deus prova sim. Quer ver um exemplo de como Deus prova? O que Deus fez com Abraão quando pediu para entregar Isaac? O texto de Gênesis, um dos capítulos de Gênesis, começa dizendo que Deus provou a Abraão. Então Deus nos prova sim, amém? Nos prova para que saiamos aprovados, para que sejamos amadurecidos, para que sejamos aperfeiçoados. Se você ler o primeiro capítulo de Tiago, você vai perceber que esse é o alvo da aprovação. Nos levar à maturidade, à perseverança, amém? Para que coisas boas sejam geradas em nós. Aliás, o ser humano tem uma tendência de evitar o sofrimento, não é assim? A gente não quer sofrer. Alguém aqui quer sofrer? Só que você já percebeu que às vezes o sofrimento, quase sempre o sofrimento, nos torna pessoas melhores, mais fortes, mais resilientes, com lições para contar para os outros, com consolo que a gente pode dar para alguém que estará passando mais tarde pela mesma coisa que estamos passando hoje? Então Deus nos melhora através do sofrimento, amém, queridos? A gente percebe também, um outro apontamento que a gente pode fazer aqui, olhando para essa carta, é falando a respeito da verdadeira religião.
Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Está projetado atrás de mim e está projetado na tela para você que acompanha a aula do PB aí. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago, que era líder na igreja, diz o seguinte: olha, a verdadeira religião tem 3 marcas: controle da língua, a compaixão para com as pessoas que sofrem, porque ele fala sobre visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e ele diz assim: a santificação, guardar-se incontaminado do mundo. Se não tem santificação, se não tem amor pelas pessoas que estão em necessidade, e se não tem uma luta para controlar a língua, porque é uma luta, não é, gente? Não há verdadeira religião. Amém, queridos? A gente também encontra dentro dessa carta o assunto ou aquele versículo que diz para a gente que a fé sem obras não existe. Em outras palavras, Tiago vai dizer assim: ó, não adianta você vir com um discurso bonito, não adianta você vir com a pregação correta, se a sua vida não tem fruto, você não tem fé real de maneira nenhuma. A gente lê aí em Tiago, capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago não está falando que nós precisamos de obras para sermos salvos. Tiago está dizendo que a fé do salvo tem obras que autenticam a sua salvação. Amém? Essas obras são a evidência de que existe uma fé genuína na vida da pessoa. Vamos lá então, um outro assunto que a gente encontra: o problema de não controlar a língua. O capítulo 3, os primeiros versículos ali, do versículo 1 até o versículo 12, é dedicado para falar a respeito do controle da língua. Aliás, Tiago diz assim que se alguém consegue controlar a sua língua é varão perfeito. Ele consegue controlar tudo na sua vida se ele controla a sua língua. Então você que está aqui nessa noite, olha para quem está do seu lado e pergunta: como é que está a língua? Pergunta para ele: está controlando ou está complicado? Pergunta aí, como é que está a linguinha? Amém? Ela precisa ser controlada. Na carta nós vamos ver Tiago dizendo assim: olha, com a língua nós bendizemos a Deus e com a língua nós amaldiçoamos os homens. Meus irmãos, não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ele fala a respeito disso, ok? E nós precisamos controlar a nossa língua para o bem da nossa vida. Nessa carta nós encontramos Tiago falando também das incertezas da vida. Olha só o que diz o texto do capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 15 de Tiago. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, se nós viveremos, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então Tiago denuncia a presunção de alguns cristãos que diziam: olha, nós vamos para tal lugar, nós vamos fazer o nosso comércio lá e nós vamos ganhar dinheiro lá. E ele diz assim: olha, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Vocês deveriam dizer: se Deus quiser. E amados, esse se Deus quiser não declara dúvida. Esse se Deus quiser declara que há temor dentro do nosso coração. Eu tenho uma mania, comecei com uma mania recentemente. Antes de eu fazer alguma postagem, eu colocava: se Deus permitir. Agora eu estou colocando entre parênteses, S
o D maiúsculo e P. Então, toda vez que você vê S, D maiúsculo e P nas minhas publicações, se Deus permitir, amanhã teremos os 3 cultos, amanhã continuaremos com a nossa mensagem. Se Deus permitir, semana que vem eu viajarei para tal lugar. Se Deus permitir, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, ok? Porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor, e isso é uma declaração de dependência e de temor de Deus, não de dúvida. Amém? Aliás, é uma declaração de fé, é uma declaração bíblica de acordo com as Escrituras. E em último lugar, o último apontamento, o último assunto sobre o qual eu gostaria de falar nessa nossa 65ª aula do Panorama Bíblico, que nós encontramos aqui no livro de Tiago, é a paciência em aguardar a vinda do Senhor. Amém? A esperança da igreja é a vinda do Senhor Jesus, e Tiago vai falar a respeito disso. Ok? A gente encontra lá no capítulo 5, no versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Seja paciente. Daqui a pouco Jesus vem e acaba com a palhaçada. Amém? Seja paciente. Daqui a pouco Jesus vem e estabelece justiça na terra. Seja paciente. Daqui a pouco Ele vem com um governo justo para reinar entre os homens. Amém? Essa é a nossa esperança. E a paciência também precisa estar bem assentada no nosso coração. A gente precisa fortalecer o nosso coração enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que esse tempo tenha edificado a sua vida. Você pode, se ainda não fez, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que se passa na nossa comunidade, na Igreja Batista Videira. Deus te abençoe. Até o próximo PB.